Dê o teu melhor, se tu deres o teu melhor, tu vai ver. Faça isso não. Isso aí é barganhar. Deus manda a gente trabalhar. A oferta, meus irmãos, é o crente sincero que ama a obra de Deus, ele vai contribuir de todo o seu coração. O pastor disse que quem não desse o dízimo não ia para o céu. E como que ele embasou essa ideia dele? Ele citou uma passagem do livro de Malaquias que diz que o povo de Israel estava roubando de Deus porque eles não estavam dizimando. A última ordem sobre o dízimo está lá no Antigo Testamento, que é Malaquias. Deus, vendo isso, já coloca lá em Malaquias: eu, o Senhor, não mudo. Algumas pessoas não consideram relevante a ideia de dar 10% de tudo que se ganha para uma instituição como a igreja. Já outras pessoas já consideram extremamente importante a prática do dízimo. E no vídeo de hoje eu quero trazer esse tema muito polêmico: dízimos e ofertas. Eu vou estar trazendo para vocês a opinião de 3 pastores aqui no nosso canal. A opinião do pastor Osiel Gomes, da Assembleia de Deus, a opinião do pastor Eliseu Rodrigues, também da Assembleia de Deus, e a opinião do pastor Antônio Júnior. O pastor Antônio Júnior faz parte da Igreja Evangélica Metodista. Eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo e aqui você coloca também a sua opinião nos comentários. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar essa informação sobre dízimos e ofertas no Novo Testamento. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Como é a barganha? É aquele negócio: olha, Deus, eu vou te dar, eu vou plantar, mas eu quero. Aí já está errado. Tem muitos que pegam a Bíblia, irmão. Eu tenho assim, tristeza. Às vezes tem pessoas que pegam o texto do capítulo 1 de 1 Samuel, que a Ana diz assim: olha, Senhor, se tu me deres um filho, eu vou te dedicar, eu vou dedicar na tua obra. Irmãos, aí eles pegam isso e dizem: dê o teu melhor, dê o teu melhor, se tu deres o teu melhor, tu vai ver. Faça isso não. Isso aí é barganhar. Deus manda a gente trabalhar. A oferta, meus irmãos, é o crente sincero que ama a obra de Deus, ele vai contribuir de todo o seu coração. O que o pastor deve fazer é pregar, ensinar e mostrar pela Bíblia. Se o crente quiser vir para cá, ele vai servir a Deus com sinceridade, não é assim? Com verdade, pronto. E aí você tem que deixar o evangelho da barganha, que é a pregação da prosperidade. Aí você tem a doutrina bíblica dos dízimos sob o ataque, dizendo que o dízimo era do tempo da lei e que não precisa pagar dízimo. Jesus não falou sobre dízimo, Jesus falou sobre dízimo. Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, pois, fazer essas coisas. Deveis, pois, fazer essas coisas. Que coisas? O dízimo do endro, do cominho e do hortelã. O que eles deviam fazer? Dar o quê? Continuar dando o dízimo. Não era assim que Jesus está dizendo? Sem omitir? Sem omitir aquelas. É porque eles estavam pensando, é aquele que ensina: se tu der o dízimo, tu não adoece. Olha, a igreja, sabe quem é que dá mais dízimo na igreja? São as pessoas pobres, são as pessoas carentes, são as pessoas necessitadas. E eu vou falar isso daqui a pouco, que é algo muito sério. São essas pessoas que dizimam, não são elas? Então, alguém diz assim: pastor, e a igreja hoje deve pagar dízimo? Alguém diz: não, porque a igreja não vive debaixo da lei. Isso só foi para os... Está errado. Nós não devolvemos dízimo pela lei arônica. Nós devolvemos dízimos pela lei do sacerdócio e da ordem de Melquisedeque. Por que o escritor aos Hebreus não pegou Levítico para explicar por que ele pegou foi o Melquisedeque? Porque Levítico tem um período e ele apontou para o natural. Antes de tudo, eu coloquei aqui que é muito importante nós não dizimamos só por causa da lei levítica. Tem um princípio da lei levítica. E Paulo falou da lei levítica, ele até usou como princípio. Ele diz assim: olha, quem é que vai para a guerra a sua própria custa, né? Quem é que, ele diz, quem prega o evangelho vive, o que serve ao altar vive do não atarás a boca do boi. Tudo era princípio, que era coisa que estava na lei judaica e ele usou como princípio. Então, você tem que ter todo cuidado com isso, ok? A igreja deve ser comprometida com o só se e usar o dízimo também para os
Tem irmão que diz assim: não dê dízimo na igreja, dê para os pobres. E é para dar mesmo dízimo para os pobres. A igreja ela tem que usar o dízimo dela para o social, sim ou não? A questão de dízimo aí é abolido, porque é coisa lá do Antigo Testamento. Onde é que está escrito? A última vez, Malaquias. Está lá em Malaquias, Antigo Testamento. Pois é, graças a Deus que é no Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Parece-me que Deus, percebendo na sua onisciência, que muita gente diria isso. O último versículo, última ordem sobre o dízimo está lá no Antigo Testamento, que é Malaquias. Deus vendo isso já coloca lá em Malaquias: eu, o Senhor, não mudo. Aleluia. Então, se vai tirar o dízimo do evangelho, da igreja, dos nossos costumes, para manutenção da obra, manutenção dos obreiros, cuidar dos pobres, dos necessitados, se vai tirar, se vai anular, porque é do Antigo Testamento, então peraí, se é para tropeçar em uma, já tropeçou em tudo. Antigo Testamento, só porque a lei é de lá, o dízimo é de lá, deve ser anulado, então você não pode casar. Porque no Antigo Testamento foi estabelecido o casamento. Você não pode constituir família. Foi no Antigo Testamento que a família foi constituída. Nem trabalhar, dessa muita gente gosta, porque foi no Antigo Testamento que o trabalho foi constituído. Não cuide dos pobres. Eu não dizimo, mas eu dou dinheiro para pobre. Em vez de dizimar aí para pastor ladrão, pregador ladrão, eu dou para pobre. Pois é, biblicamente, na linguagem do Antigo Testamento que tu aboliu, tu é ladrão. E segundo, a parte da Bíblia que inicia e constitui o cuidado aos pobres também é do Antigo Testamento. Não cite os 10 mandamentos. Por quê? Porque é do Antigo Testamento. Não cultue, porque a ordem no culto, estabelecimento de culto, foi iniciado onde, igreja? No Antigo Testamento. Não toque instrumento. Tem músico que não dizima. Eu não dizimo porque o dízimo é do Antigo Testamento. Eu não dizimo porque o dízimo é do Antigo Testamento. Então tá bom, não toque instrumento na igreja. Por quê, pastor? Porque no Antigo Testamento se instituiu a música na igreja. Nem vou pedir para dar glória. Você não vai ser amaldiçoado se você não entregar o seu dízimo. Você também não tem a obrigação de dar o dízimo como se fosse um imposto para ajudar no tabernáculo ou no templo, porque isso já não faz parte mais da realidade da igreja. Primeiro, porque se fosse assim, você não teria que dar somente 10%, mas você teria que dar uma média aí de 23% da sua renda. Eu acredito que isso vai ficar muito puxado para muita gente, e isso era para ajudar aquele sistema que funcionava no Antigo Testamento e que já não é a nossa realidade de hoje. Mas fique comigo até o final, porque eu vou esclarecer mais algumas coisas muito importantes e eu vou dar a minha opinião, eu vou te mostrar como que eu faço em relação a este assunto. Se você ler o Novo Testamento, você vai ver que depois da ressurreição de Jesus, não existia uma ordem, nenhum versículo dizendo que você tem que dar o dízimo, que representa 10%, mas sim que você deve contribuir conforme você determinou no seu coração. Isso está escrito em 2 Coríntios capítulo 9. Eu quero ler para você o que o apóstolo Paulo disse. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém? Olha isso, irmãos. Os apóstolos entendiam que na nova aliança, os cristãos deveriam viver baseados na generosidade e não em uma obrigação, como se fosse um pagamento de imposto. Assim como Abraão, que quando deu dízimo para Melquisedeque, ele não fez por causa de uma lei ou de uma imposição, mas como forma de honrar e agradecer ao Senhor. Deus ama quem dá com alegria e não quem faz por obrigação ou com medo de ser amaldiçoado. Então o cristão verdadeiro, ele deve ser conhecido pelo seu amor, pela sua generosidade, pela sua fé, pela sua obediência, porque ele reconhece que Deus é o seu provedor e com isso ele tem o desejo de ajudar a obra de Deus, de ver o reino de Deus avançando, alcançando mais pessoas através do evangelismo e de ações sociais. E na igreja de Corinto, por exemplo, o apóstolo Paulo disse que os cristãos deveriam separar uma parte dos seus ganhos para ajudar a igreja. Eu mesmo, irmãos, eu fui muito abençoado quando eu comecei a dar o dízimo como uma forma de agradecer a Deus por suprir as minhas necessidades. Foi uma decisão que eu tomei junto com a minha esposa, me sinto muito bem com isso. Eu sei que muitas pessoas talvez possam
criticar, mas eu louvo a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de eu poder ajudar a obra de Deus com os meus 10%. E eu vejo isso também como uma forma de me disciplinar, porque durante uma época da minha vida eu tomei a decisão de não estabelecer um valor, uma porcentagem, mas eu percebi, irmãos, que eu acabava não ajudando muito, até mesmo porque eu ficava esperando surgir alguma oportunidade, alguém que precisasse de ajuda. Foi uma época que eu estava morando fora e eu não estava frequentando uma igreja. Então eu percebi que aquilo não foi bom para mim, e quando eu voltei a dar o dízimo, eu me senti muito bem, e até hoje eu sou muito grato a Deus por poder ajudar, contribuir na obra de Deus. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com o pecado da avareza, nós não podemos ser egoístas e não podemos jamais deixar de contribuir.